Aqui na Folha News, nós vamos conversar agora com o vereador Josmar Veloso. Foi reeleito vereador da eleição passada e este ano foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Está acompanhado aqui no estúdio do seu assessor, Matheus Martini. Matheus Martini é o assessor da presidência do Poder Legislativo. Vereador Josmar, como é que foi a eleição para a presidência? Foi tranquila, né? Houve um acordo dos partidos aliados, isso? Isso, primeiramente gostaríamos de agradecer o espaço, seu Aldoir, o pessoal da Folha News, cumprimentar aqui meu assessor Martini. Né, no primeiro momento estivemos, né, reunidos com os demais integrantes do bloco de situação, onde a gente apresentou proposições para os 4 anos, né, da forma que ficasse bom para todos, que a gente desse essa oportunidade. Nós tínhamos, né, uma questão minha e do Kramer de decidirmos quais seriam no primeiro e segundo ano, né, por a maioria da nossa bancada também aceitarem dessa forma, né? A Geni e a Charize também, no primeiro momento, né, abriram mão, diz, ó, vocês têm um pouco mais de experiência que nós, o ideal é que vocês, né, sigam na presidência, e aí ajustamos esses anos, né, o primeiro e segundo ano, e levamos isso, né, a chapa à votação. Então o Viego ficou o nosso secretário, o Dr. Kramer de vice, mas foi tranquila por a gente entender que, né, no mandato anterior, a gente teve sempre um convívio, né, bom com todos os colegas, né? A gente entende que tem que ter uma situação e oposição sempre afinadas, né, e ter, né, os dois lados, ter a sua situação, mas saber conviver, né, com as diferenças, né? Não é questão de que algo seja totalmente errado ou totalmente certo, mas às vezes você pode chegar no meio termo, né? E eu até falava no dia da sessão que os objetivos eles são incomuns, né? Nós queremos o desenvolvimento de Lagoa Vermelha, queremos o bem-estar das pessoas, melhorar a vida dos cidadãos de uma forma ou de outra, e talvez a forma de agir ou de pensar ela tenha essa diferença, mas os objetivos são incomuns, né, entre oposição e situação. Então a gente agradece também de antemão aos colegas pela votação, né, por ser por unanimidade, então tivemos os votos favoráveis à nossa chapa de todos os colegas vereadores e esperamos fazer um bom mandato, né, dando voz a todos, dando espaço a todos, sabendo ouvir, né, e muitas vezes até na crítica, sabendo o que tem que ser melhorado e o que tem que ser corrigido, né, a gente não pode no primeiro momento ser dono da razão, mas acho que a gente aprende muito, né, na política, é algo que eu sempre, por convidar o Matheus também para fazer parte, é algo que nos instiga, né, a fazer mais, conhecer um outro lado das coisas, mas bastante interessante, um grande aprendizado para a gente e para a vida também, né? Você poder conviver com as diferenças e chegar a um denominador comum, muitas vezes em discussões, em projetos que levam a comunidade depois ao resultado. Essa unanimidade que você conseguiu para se eleger presidente foi fruto, claro, dos seus partidos pela decisão e da oposição. Foi necessário algum contato ou também foi espontâneo o apoio à sua candidatura? Foi espontâneo, Aldoir, foi espontâneo. Eu não cheguei a conversar com nenhum dos colegas de oposição. Eu, numa sessão anterior, no ano anterior, na tribuna, eu fiz uma solicitação, digo, olha, eu acho que por a gente não ter participado ainda, por experiência, né, você só pode dizer de algo, né, que teve experiência, se foi bom ou ruim, ou dizer que depois que foi presidente mudou alguma coisa, se você tenha participado disso. E por entender que outros já teriam sido presidentes, né, da nossa bancada. Então, me coloquei à disposição, né, e pedi se eles estivessem favoráveis, né, que pudessem nos apoiar no dia da votação. Mas diretamente com cada um eu não conversei, só com o nosso bloco de situação para nós ajustarmos como ficariam os anos, né, propondo a eles, olha, esse ano fica o do PL ou do Podemos de secretário ou de vice e a gente vai oscilando aí no decorrer dos 4 anos. Ficaram definidos já os Isso, presidentes ficaram dos 4 anos. isso, ficaram pré-definidos, podem Sim, ter sim, mudanças. vai ter eleição, né? Do Progressistas, a princípio, a gente vai seguir a regra, né? Quem é que Então, ficou depois de no você? próximo ano, o Dr. Kramer fica como presidente e aí faz uma composição de vice-secretários, né, com o PL. E aí a gente segue depois os outros anos e também traz o Podemos, aí provavelmente no último ano, junto à mesa diretora. E os planos de trabalho para exercer a presidência da Câmara? Inicialmente nós estamos agora, né, organizando, entendendo um pouco mais a parte administrativa, né? Nós falávamos anteriormente a questão. Agora muda um pouco o teu Isso, foco, né? muda não o foco de trabalho em si, de Sim. resultado, mas um pouco a maneira da gente trabalhar.
Porque sendo somente vereador, você tem acesso aos projetos, né? Faz as reuniões de comissões, tem esse tempo para entender o projeto, para discussão, enfim, vem a votação, participa, né, da sessão, faz as indicações, as proposições. E agora o que a gente traz de novo, né? E por isso trago o Martini junto conosco aí para também trazer um pouco dessa experiência, desse início de trabalho, é a parte administrativa, né? Conhecer então a parte interna da Câmara, como funciona, né? Além das bancadas, né? A parte administrativa, enfim, de como tramita esses processos, parte de compras, né, de todo, né, acesso a produtos, a serviços que a Câmara adquire durante esse ano. E agora a gente está, né, nesse primeiro momento entendendo os contratos que haviam, né, o que a gente tem que renovar da parte administrativa. E já no próximo momento, aí, início de fevereiro, a gente já inicia com algumas indicações, algumas proposições de projetos, aí já visando o mandato mesmo, né, buscando, né, de alguma forma contribuir com a administração. E os demais cargos da administração da Câmara já estão definidos? Hoje sim, a gente fez uma divisão, né, de alguns cargos que antes eram de alguns partidos, né, então a assessoria de imprensa passa ao Podemos, dos nossos permanecem os que estavam anteriormente, né, a assessoria de bancada a Carla Corona, e da parte superior de sessão legislativa continua a Aline Souza, e o Matheus Martini faz parte então como assessor da presidência, o Euclides também continua como assessor direto, que é um motorista também e nos auxilia bastante na tramitação de documentos, enfim. E os demais de carreira, vem o Felipe Riete, que era o ex-prefeito de Capão Bonito, né? Então ele retorna à Câmara como oficial legislativo. E aí a gente compõe aí com o PL e o Podemos, então, a parte, né, da tramitação e também de divulgação dos trabalhos. Pois é, está aqui o seu assessor, então vamos ouvi-lo, né? Como é que ele recebe esta indicação aí, essa missão de ser o assessor do presidente, Matheus Martini. Então, muito obrigado à Folha News pelo espaço, cumprimentá-los. Recebo esse convite com muita animação, muito orgulho, né? Fico contente pela indicação aí que o Josmar nos fez. É um desafio, né? Uma coisa diferente, uma atividade diferente, porém, estamos focados, né? Trabalhando juntos com os mesmos ideais, para que a gente siga no mesmo modelo que o Josmar tem. Então, a gente está bem dedicado e fazendo uma prospecção muito boa aí do andamento. Josmar, nos fale mais, você começou a falar, depois nós tomamos outro rumo sobre os teus trabalhos como presidente. O que que muda na orientação da Câmara de Vereadores? De primeiro momento, né, algumas restrições da questão de, né, de algumas solicitações diretas, então elas são realizadas como a mesa diretora, né, algumas solicitações, então a gente encaminha como a mesa, como os três componentes, e no segundo momento a votação, né, então o presidente, a princípio, ele só faz o desempate, né, nos casos de votações de projetos, né, retirando isso, praticamente a parte administrativa de pessoal, né, do patrimônio, enfim, dos recursos, né, passa pela presidência, pela supervisão, né, então permanecem também os funcionários anteriormente, né, o Diego e toda a equipe que já atuava nessa parte documental, do RH também. E a questão de projetos, né, eu pretendo manter, né, o foco que é o meu eleitorado maior, né, que seria a base, que é a produção de alimentos, a agricultura, né, como um todo. Então a gente tem, né, como definido de manter, né, os projetos que foram já encaminhados, como agregar os projetos de agroindústria, os programas que já vêm, né, digamos assim, sendo atualizados pelo governo. A gente pretende ampliar o número de famílias, né, quanto mais acesso às famílias, mais pessoas capacitadas com os cursos e acesso a esses programas, a gente pretende alavancar outras áreas de produção de alimentos no município. E também ampliar o número de agroindústrias. Isso a gente tem como meta de, no mínimo, 2 por ano, né, em áreas distintas da que a gente já possui, de tentar buscar sempre e com os programas auxilia nesse sentido de recursos, né. Temos já programado agora junto ao rodeio, né, o pavilhão da agricultura familiar, onde teremos aí 30 agroindústrias, então que faz parte de um processo, né, de construção de programas, amplia-se o número de agroindústrias e você chega até o mercado. Agora no dia 25 e 26 também estaremos com as agroindústrias expondo aí junto à praça. Além da área minha de atuação, que é a produção de alimentos, eu pretendo buscar também uma área de capacitações. Eu fiz várias indicações na legislatura passada na área de cursos profissionalizantes, então em diversas áreas, né? Eu entendo que muitas vezes a mão de obra, né, de um pintor, de um pedreiro, de um encanador,
né? Às vezes falta capacitação e o pessoal pode gerar uma renda sem desprender um recurso para você ter uma empresa num primeiro momento. Num segundo momento, agora, quando nós estávamos fazendo uma reforma, né, já surge a necessidade de você ter, né, um CNPJ para que se faça um serviço para um órgão público. Então, acaba estimulando as pessoas também, né, a se legalizarem nesse sentido. Então, pretendo trabalhar, né, indicações de cursos, já tenho alguns também da questão de notas fiscais. Eu vejo que é uma demanda do município, por exemplo, um serviço de borracharia, né? Nós temos poucas borracharias hoje que emitem uma nota fiscal para um órgão público, né? Você precisa fazer um conserto, não consegue acessar porque as pessoas não têm essa informação. Então, às vezes, coisas simples, mas que o poder público, às vezes, pode auxiliar nesse sentido. E em diversas áreas, né? O pessoal já vem trabalhando aí em parcerias com entidades, né, em capacitações. Nós temos junto ao centro de treinamento, onde a gente auxilia também nos cursos, né, voltados à produção de alimentos. E também pretendo, se possível, auxiliar, né, a escola agrícola em especial na ampliação do número de alunos. Né, nós temos lá uma demanda por uma sala de aula, né, eu já enviei aos deputados algum apoio em emendas e pretendo trabalhar nesse ano, né, dedicar um pouco mais de esforço nesse sentido, né, entendendo que além da produção de alimentos, essas capacitações em diversas áreas podem auxiliar o município, né, no desenvolvimento, aumento de renda das pessoas e também de novos empreendimentos, né? Então, seja na área de turismo, a gente atua também, né, no turismo rural, temos cursos e também participamos da Associação de Turismo, então a colega até que estava recente conosco, né, já faz parte da associação, então a gente tem trabalhado em várias pontas, buscando aumento de renda e melhoria da qualidade de vida do produtor rural, mas quando você pensa em turismo, agrega todos, né, os segmentos, as pessoas da cidade que vão acessar esse serviço e vai gerar renda para toda a população. E certamente você terá o apoio do poder público, né? Isso, a gente vai buscar, né, levantar essas indicações, alguns projetos, já, né, digamos assim, direcionando as áreas e também apontando soluções, né? Então, a vantagem de eu trabalhar numa empresa de extensão rural, né, me dá isso, né? Então, temos a nossa programação do ano de atividades e a gente consegue linkar isso a uma política pública, né? Então, isso é o que justifica eu estar hoje participando da política, né? Então, eu sou uma pessoa que acredito na política, né? A gente faz política praticamente todo dia, né? Então, vem a nível de estado ou a nível de governo federal e a gente faz com que ela chegue até o produtor. Então, nas outras áreas que eu puder atuar durante, né, esses anos de mandato, como fiz no mandato anterior, a gente quer trabalhar nesse sentido, de que a gente consiga formatar uma política pública, mas que ela chegue efetivamente a quem necessita, né? Então, nós temos uma Câmara hoje bem diversa, né? Então, pessoas que se dedicam à área social, a um público específico, né, à área de educação, a outros empreendimentos, enfim. E a minha área em especial, né, que seria a produção de alimentos, eu pretendo, né, alavancar um pouco mais essa questão aliado a esses programas e essas políticas públicas. De quem mais você depende para viabilizar esses teus projetos? Olha, alguns a gente consegue via município, né? Outros a gente pode utilizar recursos, né, do governo do estado, né? Então vem um programa, né? Como nós estamos já operando alguns, você pode utilizar o do município também para aumentar essa disponibilidade de recursos e chegar aos produtores, aos jovens, né? Também de uma forma que você consiga iniciar uma nova atividade, né? Gerando uma nova fonte de renda e nós, enquanto consumidores, vamos ter esse produto à disposição, né? Então é algo que você constrói ao longo do tempo e que estamos, né, o resultado das eleições minhas foram justamente nisso, né? Eu praticamente, se for só pela campanha, não teria, né, tido essas duas votações, mas é um trabalho que a gente vinha a nível de equipe municipal, né, montando ele e consolidando. Ó, nós temos hoje definido o que a gente faz durante o ano, né, e o que a gente quer buscar de resultado. Né? Além do rodeio do Pavilhão da Agricultura Familiar, nós teremos palestras sobre agroindústrias, né, uma parceria com o Sicredi também. Então, na verdade, o trabalho ele se funde, né, com a política pública, né, e por isso é motivador, e o Matheus vem dessa área também, então acredito que vai me auxiliar bastante nesse sentido também da gente construir, né, algumas indicações, alguns programas que podem auxiliar a administração, onde o pessoal tem bastante vontade também nessas áreas de alavancar esses segmentos. Sobre a condução dos trabalhos da Câmara, a gente sabe, eu acho que você também sabe, que na legislatura passada tivemos algumas críticas da sociedade à forma de alguns vereadores, não todos, de exercerem o seu mandato.
críticas de que os vereadores poderiam colaborar mais com a sociedade, né, ao invés de algumas discussões que não levam a nada. Como é que você pretende conduzir esse tipo de atividade que acontece na Câmara? Aldoir, eu vejo assim, ó, que os fatores negativos, né, foi alguns da parte interna administrativa, né, que tomou uma proporção, e geralmente a maioria das discussões que teve esse cunho negativo foram discussões de uma maneira pessoal, né, onde pessoalizavam, né, você tem um jeito de ver as coisas assim, mas isso é natural de qualquer um, né? Eu acho que as discussões elas têm que existir, né? Tem que ter os dois lados, né? Você tem que chegar a um consenso, ou você mantém a tua opinião também, né? Mas com, digamos assim, com justificativa, com algo que Não, a apresente crítica é que são discussões sem assuntos relevantes, né? isso, que não agrega nada Não à agrega sociedade, nada à né? sociedade. Isso, a É gente, claro, cada digamos, um tem a sua opinião, a isso, sua forma de apoiar ou divergir, né? Mas o isso. objetivo da discussão é que E às vezes as foge, né, pessoas disso. criticam. E eu acho assim, ó, muitas vezes as pessoas esperam, né, somente do poder legislativo, mas eu acho que a participação da comunidade também nas sessões, nas proposições, elas auxiliam nesse sentido. Mas vejo que alguns colegas realmente isso depois se reflete nas urnas também, né? Então, eu vejo que é um trabalho como um outro, né? A gente está ali representando pessoas e acho que deve ter um filtro em cada um, né? De você, olha, até esse ponto vale a pena a discussão e daqui para frente não está agregando em nada à população, né? E muitas vezes as pessoas esperam, né, algo mais, mas eu vejo da seguinte forma: a política para mim é como uma família, né? Quando o pai e a mãe nos ensinam, olha, isso é certo, isso é errado, ou até a maneira que a gente é criado, né? Se você é moldado para administrar o que você ganha, os seus recursos de maneira racional, ou, olha, você tem uma linha a ser seguida. E a política, ela não nos molda diferente, né? Eu não vou aprender a ser honesto na política. Isso eu tenho que trazer de casa. Digamos assim, eu não vou aprender a não discutir com o colega, levar para a maneira pessoal. Eu tenho que já trazer essa base, né? E tentar utilizar isso. É claro que às vezes o momento, né, da discussão ele tira do sério a pessoa e é algo que, vamos dizer assim, um dos maiores aprendizados que eu tive é justamente você ter um equilíbrio, né, entre saber o momento de você defender ou recuar, né, e ter um emocional muito forte, né? Ela não é para, vamos dizer assim, uma pessoa que não consegue ter um certo controle emocional, muitas vezes você desestabiliza e acaba levando, né, para esse lado, né, de uma discussão pessoal. Mas realmente, eu acho que as pessoas esperam, né, de nós um representante, alguém que possa trazer algo, não só em projetos, não só em proposições, mas durante a vida, durante o seu trabalho, enfim, que traga alguma coisa de relevância, né? E eu sempre busquei, né, transferir o que eu fazia, né, para a política, né? Então, é isso, eu acho que chegou a esse resultado, né, de ser reeleito. Mas a política é dinâmica, né? Então, as pessoas, o que elas acreditam hoje, o que está bom, pode ser que surja uma pessoa com uma nova ideia, um novo jeito de pensar, que o resultado praticamente será o mesmo, mas de um novo jeito pode agradar mais. Então, mesmo tendo essa mesma linha, até certo ponto você agrada, e talvez, né, pode mudar isso ao longo do tempo. Mas é o que eu penso que se você olhar modelos de, né, esquerda e direita, né, o modelo de uma família que um filho começa a trabalhar, né, tem sua vida, sua carreira profissional, para mim é um modelo de direita, né, de criação. Se você sustenta ele a vida toda, precisa de alguma coisa, eu dou, e ele fica, né, a vida inteira dependente dos pais, é o mesmo modelo de esquerda. E aí você pode analisar, comparar os dois exemplos, né, de que forma isso se desenvolve na sociedade. No meu modo de ver, é justamente isso que ocorre, né? Então, tem que ter o incentivo, tem que ter o programa, que é o papel do pai, dizendo, olha, eu quero que você siga esse caminho que dá resultado, né? Acho que tem que ter esse papel, a política tem que fazer o papel realmente de uma família. Olha, apontar soluções, olha, nós estamos apontando isso a vocês, porque nós queremos que isso dê resultado e melhore a vida de vocês. Agora, se nós quisermos, né, não, vamos criar um programa para nós ficar a vida inteira sustentando vocês e vocês ficam dependentes de mim, né? Esse modelo eu não pretendo seguir, né? Então, foi a forma com que eu fui criado, né? Então, eu trabalhava para ganhar o meu dinheiro e a minha avó me ensinava a administrar aquele recurso, né, da melhor maneira possível, né? Então, eu tento transferir isso para o meu trabalho e para a política da mesma forma. E o seu assessor, o Matheus, o que que pensa a respeito? Não sei se você chegou a acompanhar os trabalhos da Câmara nos últimos 4 anos e dar uma opinião a respeito. Eu sempre acompanhei, Helder, as sessões, né?
O Josmar também, sempre acompanhei. A gente divide os mesmos ideais da mesma forma de pensar, né? Esse raciocínio que ele tem de direita e de esquerda é o mesmo que eu tenho também, né? Então, a gente está bem alinhado nisso, né? Acredito que nós vamos fazer um bom trabalho na Câmara, porque a gente compartilha dos mesmos ideais. É mais ou menos isso aí. Josmar pretende ter alguma iniciativa assim de discutir problemas da sociedade, não só dentro da Câmara de Vereadores, né? Problemas cruciais que nós temos, né? Saúde pública, por exemplo, uma solução para o hospital, para qualificar os serviços. Tem alguma intenção nesse sentido de mobilizar o legislativo com esta finalidade? Acredito que sim, Aldoir, né? Nós temos, né, sabemos ali o que está em andamento, a questão da hemodiálise, mas tenho, né, a convicção, inclusive, né, um tempo atrás aqui estive conversando com o pessoal do hospital de algumas situações, né, o que estiver ao nosso alcance, né, para a gente melhorar a questão dos serviços, a gente estará sempre, né, à disposição e buscando isso. Né, tivemos agora os colegas que estiveram nos representando sobre as questões da Corsã Egea, né, então o pessoal esteve em Porto Alegre, né, esteve a bancada do PL, teve uma reunião também com o executivo, onde a gente tinha proposto também, nós íamos propor uma audiência pública, né, já estávamos com uma proposição feita e eles conseguiram fazer as reuniões, né, nos representando, então achamos positivo nesse primeiro momento, até estávamos recebendo o retorno agora do prefeito. Então, de algumas ações pontuais, né, eu acredito que a Câmara estará sempre, né, à disposição para isso. E com certeza, né, o nosso objetivo do mandato é nós chegarmos daqui a 4 anos e estarmos numa situação melhor do que estamos hoje. Eu acho que esse tem que ser o principal objetivo de todos, né, em todas as áreas, né, por pouco que seja a melhora, mas a gente tem que buscar ela sim, né? Não podemos nos acomodar e achar que, né, está tudo bem, que melhorou agora o serviço, mas a gente entende que a população a todo momento nos cobra de alguma forma e a gente tem que estar próximo deles também, entendendo, né? E acredito que o hospital é algo que, com hemodiálise, né, tem que se buscar algo mais e ter um atendimento melhor, trazer mais, vamos dizer, especialidades para a Lagoa Vermelha, que pode atender melhor não só a Lagoa Vermelha, mas a região, né? Então, acho que auxiliaria bastante também. Você vem numa ascendência na política. Vereador, reeleito, agora presidente da Câmara. O que projeta para o futuro? Olha, a gente, né, é difícil você, até esses tempo atrás, o pessoal me fez essa pergunta. Eu acho que depende muito do cenário, né? Eu, digamos assim, a primeira vez quando o Gustavo me convidou para concorrer, né, eu entendia que era um cenário bastante positivo, né, dele enquanto gestor. Eu vinha recebendo um apoio muito grande, né, dos produtores. O pessoal diz, não, tem que ir para auxiliar a administração. Nessa eleição, né, quando eu falei em me afastar para concorrer, eu já tinha um apoio grande, né, tanto da família quanto do pessoal. Depende muito do, né, do cenário que vai estar daqui a 4 anos, né? Se a gente, vamos dizer assim, uma boa gestão, né, capacita o próprio Morona para uma reeleição, né, e a gente, dependendo da fase que estiver, ou concorre, ou daqui a pouco tem um outro projeto, enfim, mas a gente não abre mão de daqui a pouco fazer parte de um executivo ou de algo maior, né? Isso depende muito do cenário e da forma como que vai se desenhar as eleições, né? Então, mas a gente estará à Mas disposição não para tem contribuir. isso como objetivo. Olha, se chegar o momento que a gente entender que sim, com certeza, né? Não vamos correr da raia, como diz, Está certo. né? Se chegar a esse momento, né, que o partido entender, olha, é o momento, é uma pessoa que pode trazer um segmento, eu acredito que sim, né, para compor uma chapa ou algo nesse sentido. Né? A gente não descarta isso, até porque, vamos dizer assim, a população nos deu, né, já esse, né, esse mandato para a gente trazer algum resultado. Agora, se a gente entender que lá na frente, olha, tem um outro colega ou um outro partido que auxilia melhor na composição, né, a gente apoia, né, e faz questão de auxiliar no que for possível. Fazendo uma avaliação geral do teu trabalho, está satisfeito? Eu acredito que dentro do possível, né, o que a gente pode contribuir, claro que a gente não consegue fazer tudo, né, mas o que a gente pode passar de proposições, de em reuniões também discutir, olha, isso aqui a gente pode contribuir de uma forma ou de outra, acredito que sim, né, e pretendemos iniciar esse já com um pouco de experiência, né, sabemos que os desafios eles mudam um pouco, né, a questão da presidência você se torna, né, mais vulnerável, né, mas faz parte, é um desafio que a gente, né, se colocou à disposição para assumir e estamos aí, né, com toda a equipe aí que a gente tem do partido aí, mais os colegas à disposição para auxiliar e fazer um bom mandato.
A eleição mostrou assim um apoio, né, da comunidade para essa aliança com uma expressiva votação. E como é que você analisa essa votação expressiva e a responsabilidade que cai sobre vocês para fazer uma boa administração e, especialmente, manter a união desses partidos? Eu acho que, vamos dizer assim, o aumento de partidos no bloco, ele dá duas, vamos dizer assim, dois caminhos. Um traz mais pessoas, né, a possibilidade de você agregar pessoas com conhecimentos distintos da administração, e o desafio é manter, né, o ritmo que vinha sendo feito de trabalho, né, e manter a equipe motivada, né, manter o pessoal no mesmo nível, mas eu acredito que dentro do que a gente já conversou aí com o pessoal em algumas reuniões, né, o pessoal está bem alinhado, bem afinado, passou a eleição, né, se deixa de lado um pouco as siglas partidárias e se busca o resultado do município, né? Eu acho que é um desafio grande, mas não é impossível, né? Então, duas eleições, né, do Progressistas foi possível manter esse ritmo e ter esse apoio da população. Eu acho que se a gente se manter unidos, né, tanto o executivo quanto o legislativo, claro que no momento que tiver que apontar alguma coisa, alguma melhoria, a gente também tem que ser, né, da mesma forma, amigo e parceiro para chegar e dizer, olha, isso aqui nós temos que mudar, fazer de outra forma, né, e ter esse entendimento também de ambas as partes, a gente tem que ter essa abertura, né, o diálogo, né, e o principal de tudo é você poder sentar numa mesa com todos, né, discutir e chegar, né, a um acordo, ao desenvolvimento. Você não constrói ele sozinho, né, tem que todo mundo pegar junto e ter objetivos comuns, né. Agora as regras eleitorais poderão mudar para a próxima eleição, né? Está no Congresso um projeto de emenda constitucional acabando com a reeleição. O que você acha desse projeto? Olha, não, digamos assim, eu se fosse, né, como já tive 2 mandatos, fica difícil você dizer isso. Quando eu iniciei na primeira eleição, até pensava, dizia, acho que tinha que ser um mandato só. Depois que você começa a fazer parte e começa a ter essa percepção, digamos, do resultado do trabalho, te motiva a continuar, né? No começo eu não entendia por que que as pessoas, por que que vai de novo concorrer à reeleição, né? Mas quando você começa a perceber, diz, olha, no segmento que eu estou representando, nos projetos que eu encaminhei, né, estou tendo resultado em algumas famílias, isso se torna motivador, né? E aí a pessoa acaba permanecendo, se conseguir se Mas eu reeleger. acho que mais se trata de reeleição, fim da reeleição para os executivos, né? E isso é. Acho que, vamos dizer assim, em um mandato você consegue, né, montar um planejamento, executar e deixar um legado. Eu acredito que se eles aprovarem, vai ficar para 5 anos, né? 5 anos, né? Isso, então ficaria um ano a mais até para você executar. Não acho que seria, digamos assim, tão ruim, né? Porque você, no segundo mandato, se você não tiver algumas renovações de equipe, algumas pessoas novas entrando, acaba o grupo, se tiver bastante trabalho prestado, acaba, digamos assim, exigindo um esforço bastante grande, né, da mesma equipe, enfim. Às vezes, você abrir espaço, trazer pessoas novas, né, ele oxigena, traz ideias novas e também acaba trazendo resultados em outras áreas que até então, às vezes, ficam, né, com a mesma rotina de trabalho. Então, eu acredito que se, vamos dizer assim, for impossibilitada a reeleição, em 5 anos, eu acredito que dá para fazer um bom mandato, né, com um planejamento bem feito, principalmente numa questão como essa, né, que é uma sucessão né, de governos. Então, você já tem o planejamento, já vem andando, né, o município. Então, é dar sequência e colocar, né, a cara da nova administração do segundo, terceiro ano aí em diante. Então, eu acredito que não teria essa restrição, né, o que o pessoal aprovar, tranquilo, inclusive até para o legislativo. Eu acho que dá para você deixar alguma marca né, a sociedade, algum trabalho prestado, com certeza. Josmar, teria alguma coisa a mais para acrescentar, para nós encerrar? De nossa parte, agradecer o espaço a vocês aí, agradecer nossos eleitores, né, todos os colegas da Câmara, né, o nosso assessor aqui, o Martini, e também nos colocar à disposição, né, estamos, né, à disposição, sempre o pessoal ali da nossa bancada, ou assessoria, estão, né, dispostos ali o dia todo aí trabalhando na Câmara. E a gente, sempre, na medida do possível, está presente ali, não o dia todo, mas no que precisar a gente se coloca à disposição aí para auxiliar a comunidade e desejamos fazer um bom trabalho aí, com certeza. Obrigado, Matheus, Muito também. obrigado. Obrigado. Da mesma forma, eu me coloco à disposição, né? No momento que o Josmar às vezes não se encontra ali, eu vou estar ali recebendo o pessoal, qualquer demanda, estamos à disposição. Nós conversamos aqui na Folha News com o presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Josmar Veloso, e seu assessor, o Matheus Martini.